Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes. Tio Farley tá na área para gravar um vídeo de exercícios de revisão de movimento uniformemente variado. Vem com o tio, deixe seu like, deixe seu comentário e solta a vinheta! Vamos para exercício da FEI. O enunciado a seguir refere-se às questões 6 e 7. O movimento de um motoqueiro encontra-se registrado no gráfico abaixo. Observa que o motoqueiro ele sai do repouso e chega à velocidade de 108 km por hora em 20 segundos. Mantém essa velocidade por mais 50 segundos, de 20 a 70, movimento uniforme, e depois ele freia, parando no instante 100 segundos. Calcule o módulo da aceleração escalar do motoqueiro durante a frenagem. A frenagem é o segundo pedaço, então ele quer saber a aceleração aqui. Vamos aplicar ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT, V final menos V inicial, TTT final menos T inicial. Velocidade final aqui é 0 e a inicial é 108 nesse trecho. O tempo final é 100 e o tempo inicial é 70. 0 menos 108, 100 menos 70. Menos 108 dividido por 30 dá menos 3,6 km por hora por segundo. Beleza? Então você percebe que não tem alternativa com essa unidade. Beleza. Tio Farley, aqui deu 108 sobre 30. Se fosse 108 sobre 20 era a resposta? Se o cara tivesse feito erroneamente aqui, ó, usado 108 por 20, ele marcaria essa alternativa, tá vendo? Ó? Só que detalhe, aqui não é quilômetros por hora ao quadrado, é quilômetros por hora por segundo seria. Show de bola? Mas enfim, vamos achar a resposta aqui que está em metros por segundo ao quadrado. Vou transformar o 108 em metros por segundo, que é divide por 3,6. Aí eu chego em 30 metros por segundo. E aí vou fazer a mesma continha agora. Ó. 0 menos 30, 0 menos 30, 100 menos 70. Menos 30 dividido por 30 é menos 1. Chegando na alternativa E de escola. E agora, a pergunta é, qual é a variação do espaço do motoqueiro entre 0 e 100? Qual é o ΔS? Qual é o ΔS? Tio Farley, muda esse rostinho lindo para cá. Diz que o ΔS é a área no gráfico de velocidade por tempo. Entendi. Então vamos calcular aquela área lá. Então calcula a área, tio Farley. ΔS é a área. Show de bola. A área dessa figura é um trapézio, embora você poderia calcular a área do triângulo, mais a área do retângulo, mais a área do triângulo. Tio Farley optou pelo trapézio porque o espaço está petitinho aqui. Então, ó, base maior mais base maior é 100, base menor é 50, vezes a altura que é 30 dividido por 2, belezinha? E aí a gente chega na resposta aqui que vai dar 150 vezes 30 sobre 2, chegando em 150 vezes 15, eu cortei o 30 com o 2, 2.250 metros, alternativa E de escola. Vira a página. Vamos para o exercício 8. Um barco se movimenta com a velocidade de 18 km por hora. Teve seu motor desligado e antes de completamente deslocou-se por 50 metros sobre as águas tranquilas do rio em que navegava. O módulo da intensidade da aceleração causada por essa força de resistência da água em metros por segundo ao quadrado foi de... Marcaremos os dados. Marca os dados, tio Farley. Velocidade inicial é 18, a final é 0 porque ele para. O ΔS é 50 que ele deslocou e eu quero saber a aceleração. Show de bola. As formulinhas que eu tenho são essas aqui de move. Formulinhas apareçam, apareçam. Aí. Aqui o tio Farley já passou para metros por segundo, por quê? Porque ele pediu em metros por segundo ao quadrado. Então tem que estar em metros por segundo a velocidade. E qual formulinha encaixa? O voat não encaixa, mas tem as duas velocidades, professor, mas não tem um tempo para achar aceleração. Eu quero saber a aceleração. O Torricelli encaixa perfeitamente. Ó. Eu tenho a velocidade final, tenho a inicial e tenho o ΔS. Então vamos de voar, de Torricelli. V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2A ΔS. Show de bola. Então a final é 0, a inicial é 5 e o ΔS é 50. Resolvendo dar 25 aqui, 2 vezes 50 é 100. Pulou igual, trocou o sinal, certo? 25 pulou igual, trocou o sinal. E aqui, quem tá com a letra passa por baixo. O 100 vai passar dividindo, dando 25 sobre 100.
que é menos 0,25 metros quadrados, alternativa E de escola. Vira a página. Vamos lá, 10, o ERG. Dois carros A e B em movimento retilíneo acelerado cruzam um mesmo ponto em t igual a zero. Nesse instante, a velocidade V0 de A é igual a metade da de B, e sua aceleração alfa corresponde ao dobro da de B. Determine o instante em que os dois carros se reencontrarão em função de V0 e alfa. Exercício literal. Esse exercício tem cara de cair na segunda fase da FUVEST, ok? Então vem que eu te falo aqui. Calma lá. Você tem que marcar com cuidado os dados em função de A. Por que em função de A? Porque ele pediu a resposta em função de V0 e alfa, que são os dados do corpinho A. Tudo bem? Então não coloque as variáveis em função de B, mas em função de A. Beleza? Então vamos lá. Posição dos dois é a mesma no começo. Show de bola. O que mais, Chufarley? A velocidade de A no começo é V0 e a aceleração de A no começo é alfa. Ele fala no texto. Nesse instante, a velocidade de V0 de A e sua aceleração é alfa. Beleza. Agora vamos pensar na de B. Nesse instante, a velocidade de V0 de A é igual a metade da de B. Então, se a velocidade inicial de A é V0, quer dizer o seguinte, se ela é metade da de B, a de B é o dobro. Então, de B é 2V0, tá vendo? Em função de V0. A aceleração de A é alfa e ele fala, a aceleração é alfa corresponde ao dobro da de B. Então, esse cara é o dobro da de B. Se esse cara é o dobro da de B tem que ser alfa sobre 2. Show de bola? Beleza, tio Farley. Agora a gente vai montar. Vamos resolver por encontro. E como aqui é um exercício de move, a gente vai calcular o sorvetão dos dois. Calcula o sorvetão dos dois. O sorvetão do A está aqui. Vamos montar com os dados do exercício. Posição inicial é S0. A velocidade inicial de A é V0. E a aceleração de A é alfa. Beleza. E para o B, tio Farley? Posição inicial de B é S0. A velocidade inicial de B é 2V0. E a aceleração de B é alfa sobre 2. Como é que resolve o exercício de encontro? Primeiro monta o sorvetão, depois iguala. Iguala os dois, tio Farley. Vem com o tio. Igualando os dois, então. SA igual a SB. Eu peguei essa e igualei com essa, tá vendo? Ó? Tá em vermelho, eu igualei com a que tá em vermelho. Aqui eu fiz um ajuste, porque alfa sobre 2 é alfa sobre 4. Se você não lembrar, é só manter o primeiro termo e multiplicar pelo inverso do segundo, tá bom? E aí a gente vai resolver. Primeiro eu vou cortar o S0 e vou passar para o lado esquerdo. Do lado esquerdo eu vou deixar os termos ao quadrado. E do lado direito eu vou deixar os termos com t, tá bom? Então vamos lá. Do lado esquerdo ficou alfa t quadrado sobre 2 menos alfa t quadrado sobre 4. Ó, tá vendo? Ó, esse cara pulou igual, esse cara trocou o sinal. Do lado de cá ficou 2V0t e eu passei esse para cá. Quando eu passei esse para cá, pulou igual, trocou o sinal. Show de bola. Esse mais não precisava estar aqui, mas ele está. Arrumando aqui, como é que eu faço conta com fração? Tirei MMC ou faz aquele métodozinho com mão, né? Moleque, multiplica por 2 em cima e embaixo. Então embaixo ficou 4, embaixo é 4, dá para fazer a conta. Quanto que é menos alfa t quadrado mais 2 alfa t quadrado? Menos 1 mais 2 é mais 1. Então ficou alfa t quadrado sobre 4, que embaixo é 4. Quanto que é 2V0t menos V0t? V0t. Aqui é t quadrado, é t vezes t. Então eu vou cortar um t daqui com um t daqui. Tá bom? É t vezes t, corta um t com um t. Então aqui ficou t, aqui ficou 1. AT sobre 4 é igual a V0. Como ele quer saber o instante, a gente vai fazer o quê? Vai isolar o t. Passa o 4 multiplicando e passa o alfa dividindo. Então a resposta que ele pediu é 4V0 sobre alfa. Vira a página. Vamos para o 11, o NESP. Um motorista dirigia por uma estrada plana e retilínea quando, por causa de obras, foi obrigado a desacelerar seu veículo, reduzindo sua velocidade de 90 km por hora, que ele já deu a dica que é 25 metros por segundo, a 54 km por hora, que ele deu a dica que é 15. Depois de passado o trecho em obras, retornou à velocidade inicial de 90. O gráfico representa como variou a velocidade escalar do veículo em função do tempo, quando ele passou por esse trecho da rodovia. Caso não tivesse reduzido a velocidade devido às obras, mas mantido sua velocidade constante de 90 durante os 80 segundos representados no gráfico, a distância adicional que teria percorrido nessa estrada seria em metros de... Então presta atenção, esse foi o gráfico que o cara fez. Ele manteve 25, depois baixou para 15, depois ele aumentou para 25 e foi embora. Show de bola. A pergunta é, se ele tivesse mantido 90, portanto, se ele tivesse mantido isso aqui, ó,
quanto que ele teria andado a mais. Show de bola. Olha como é fácil. A gente sabe que velocidade por tempo é ΔS, a área. Então, ele andou a área abaixo da verde, mas ele teria andado a área abaixo do vermelho. Quanto que ele andou a mais? Essa área aqui no meio. Então é simples, é só calcular quanto vale essa área. Como é que eu calculo essa área, tio Farley? Ou você faz trapézio, ou você separa em 3 pedaços, belezinha? Então vamos lá. Tio Farley fez um trapézio aqui, usando base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu sei que muita gente gosta de separar em 3 figuras. Eu não estou separando em 3 figuras aqui, por quê? Porque não tem espaço, fica muito apertado para fazer, mas dá para separar em 3 figuras. Se você preferir, aperta um pause, faz cada um separadinho, depois você confere comigo. Então vamos lá, quem que é a base maior? O trapézio está de ponta cabeça. A base maior é de 10 até 60, então a base maior é 50. A base menor, 40 a 20, então a base menor é 20. E a altura é 25 menos 15, que é 10. Então ficou lá. Cadê você? Aí, 50 a base maior, base menor é 20, a altura é 10 dividido por 2. Então 70 vezes 10, 700 sobre 2, 350 metros. Show de bola. Exercício 12. O motorista está dirigindo um automóvel a uma velocidade de 54 km por hora. Ao ver o sinal vermelho, pisa no freio. Aceleração máxima para que o automóvel não derrape tem módulo igual a 5. Qual é a menor distância que o automóvel irá percorrer sem derrapar e até parar? A partir do instante em que o motorista aciona o freio. Então, beleza, vou marcar os dados aqui, ó. Marca os dados. Velocidade, aceleração é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Era para estar uma letrinha aqui minúscula. Velocidade inicial é 54, já passei para metros por segundo. A velocidade final é 0, ele quer saber ΔS. Pessoal de cara, tem tempo? Não. Quero tempo? Não. Torricelli, V ao quadrado, é V0 ao quadrado, mais 2A delta. Belezinha, então só substituir. Final é 0, inicial é 15, eleva ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é menos 5 ΔS. Se alguém não entendeu porque é menos 5, vem com o tio. Quando o movimento é retardado, o VA tem que ter sinais diferentes. Se eu estou considerando que a velocidade inicial é positiva, a aceleração teria que ser negativa. Belezinha. Então, resolvendo, ficou 0. 15 ao quadrado do 225, menos 10 ΔS. Pulou igual, trocou o sinal. Quem está com a letra passa por baixo. Dá 22,5 metros. Facinho esse, tio Farley. Vira a página. Exercício 13, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um trem acelera uniformemente e sua velocidade varia de 0 a 90 km por hora em 20 segundos. Qual é a distância que ele percorre nesse intervalo de tempo? Então, a primeira coisa é marcar os dados. Ó. A velocidade inicial é 0. Afinal, 90 e o tempo é 20. Ele quer saber o ΔS. E eu já vou transformar o quilômetros por hora para metros por segundo, porque o tempo está em segundo. Show de bola. E as formulinhas estão aqui. Para eu achar o ΔS, eu terei que usar ou o Torricelli ou o sorvetão. Para usar o Torricelli, eu tenho a final, tenho a inicial, não tenho aceleração e não tenho ΔS. Para jogar na de baixo, eu tenho o ΔS aqui, que é S menos S0. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho o tempo, mas eu não tenho aceleração. Então eu não tenho nem aceleração, nem o ΔS nessa, e não tenho aceleração nem ΔS. Para achar o ΔS, teria que ter aceleração. Então, primeiro eu vou jogar no voate. Eu tenho a final, tenho a inicial e tenho o tempo. Eu vou achar o tempo na primeira e vou jogar no Torricelli ou no sorvetão. Então vamos lá. Voate, chama o voate que ele vem. Voate, beleza. V final. O V final é 0, o V final é 25, desculpa. O inicial é 0 e o tempo é 20. Aí, quem tá com a letra passa por baixo, passa o 20 dividindo e chegando numa aceleração de 1,25 metros por segundo ao quadrado. E agora, Tifarley? Tifarley vai optar jogar pelo no Torricelli. V ao quá é V0 ao quá mais 2A delta S. Belezinha. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. O V é 25. O V0 é 0, a aceleração é 1,25. Aí terminando a continha, deu 625 aqui, 2,5 ΔS. Quem está com a letra passa por baixo, portanto 2,5 passa dividindo, porque ele está com a letra, chegando em 250 metros. Farley, teria um jeito mais fácil de fazer? Teria. Como? Farley passa essa formulinha nas aulas anteriores, videoaulas. Pode fazer ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média, é igual a V1 mais V2 sobre 2, que também é a velocidade média no move. O ΔS a gente tem? Não, tio Farley, mas o ΔT a gente tem, que é 20. A velocidade inicial a gente tem? Tem. E a final? Também tem. Então faz essa continha, ó. 25 sobre 2
é 12,5. 12,5 vezes 20 dando 50. Então, se você lembrar dessa formulinha aqui, velho, você mata o exercício antes que todo mundo. Vira a página. Exercício 14. Um carro parte do repouso com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Após 10 segundos da partida, desliga-se o motor e, devido ao atrito do carro, passa a ter movimento retardado de aceleração constante de módulo meio metro por segundo ao quadrado. Detalhe, essa aceleração vai ser negativa, tá? Porque ele está freando. O espaço total percorrido pelo carro, desde sua partida até atingir novamente o repouso, foi de... Então, duas formas de fazer. Uma é fazer um gráfico, vai dar aceleração, depois o cara vai frear e parar, V por T, calcula a área, ou faz sem o gráfico. A gente pode fazer sem o gráfico. Então, beleza, o T-Farley gosta sempre de fazer um esqueminha. Ó. Então, o cara saiu do repouso, acelerou com 2 metros por segundo ao quadrado durante 10 segundos, chegou com V1. Depois aqui ele desligou o motor e deixou o carro parar sozinho. O carro parou sozinho com essa aceleração. Ele quer saber quanto que o carro andou. Então vou achar o delta S1, vou achar o delta S2 e vou somar. O delta S1, vamos jogar no sorvetão. Delta S igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Velocidade inicial 0, aceleração 2 e tempo 10. Então, resolvendo vai dar, corto 2 com 2, deu 100 metros. O delta S2, eu posso usar ou o sorvetão ou o Torricelli, que tem delta S. Só que tanto o sorvetão quanto o Torricelli tem que ter a velocidade inicial. E a velocidade inicial desse trecho é exatamente o V1. Então, primeiro eu vou fazer o V1 para o trecho 1, beleza? Então, V1 para o trecho 1, velocidade inicial é 0, a aceleração é 2 e o tempo é 10. Então, descobri que o V1 vale 20. Só que o 20 metros por segundo, que é o V1 final do trecho 1, é o V0 para o trecho 2. Aí eu faço uma opção, ou por sorvetão, ou por Torricelli. Percebe que tanto o sorvetão quanto o Torricelli tem velocidade inicial. Optei o Torricelli. Então ficou, velocidade final aqui é 0, a inicial é 20, que eu acabei de descobrir aqui, a aceleração é menos meio, que ele disse no texto, e a gente termina resolvendo essa equação. Então 0, 400 menos 2 vezes menos meio é menos 1, pulou igual, trocou o sinal, chegando em 400 metros. Show de bola, T-Farley. E agora? Agora a gente vai substituir uma outra formulinha que a gente já tinha dito. Para descobrir quanto que ele andou, é só somar o delta S1 com o delta S2. O delta S1 é 100, o delta S2 é 400, chegando em 500 metros. Vira a página. Exercício 16. Dois automóveis estão parados em um semáforo para pedestres, localizado em uma rua plana e retilínea. Está uma imagem aqui embaixo. Considere o eixo X paralelo à rua. Eixo X paralelo à rua. Plano e retilínea. Considere o eixo X paralelo à rua e orientado para a direita, que os pontos A e B da figura representam esses automóveis, e que as coordenadas X a 0 seria a posição inicial de A. A posição inicial de A é 0 e a posição inicial de B é 3 metros. Ó. Posição inicial de A é 0, posição inicial de B é 3 metros. Indicam as posições iniciais dos automóveis. Os carros partem simultaneamente em sentidos opostos e suas velocidades escalares variam em função do tempo, conforme representa o gráfico. Considerando que os automóveis se mantenham em trajetórias retilíneas e paralelas, calcule o módulo de deslocamento sofrido pelo carro A entre 0 e 15 segundos. Primeira pergunta. E a segunda. E o instante t em segundos em que a diferença entre as coordenadas A e B dos pontos A e B será igual a 332. Então são duas coisas que ele quer. Vamos fazer a primeira, belezinha? Então vira a página aqui, ó. Vira aí, ó. Então a primeira ele quer, considerando que os automóveis se mantenham em trajetórias retilíneas e paralelas, calcule o módulo do deslocamento sofrido pelo carro A entre 0 e 15. Então vamos colocar o 15 aqui, a gente sabe que o delta S é a área, porque não está funcionando o mouse, aí funciona aí, delta S é a área. E eu quero em 15 segundos. Vou calcular a área da parte de cima, da verde escura. Show de bola, T-Farley. A petitinha é quanto? Base vezes a altura dividido por 2. E a grandinha é base vezes a altura. Então ficou 15 menos 5 é 10, 10 vezes 10, 100. Então a resposta do primeiro pedaço é 125 metros. Belezinha. Agora ele pergunta. E o instante t em segundos em que a diferença entre as coordenadas xa e xb dos pontos A e B será igual a 332. Então, vira a página para a gente observar essa outra pedaço. Então, primeira coisa, o T-Farley quer saber o seguinte, o T-Farley quer saber qual é a velocidade e a posição dos corpinhos em 8 segundos. Por que a partir de 8, T-Farley? Porque a partir de 8 eles estão em movimento uniforme.
E a partir daí eu vou desenvolver um raciocínio. Eu vou achar a função horária do A, vou achar a função horária do B e vou subtrair as funções horárias. E tem que dar os 332 metros. Então, primeiro eu vou achar qual é a posição do A e a posição do B em 8 segundos, que é onde, a partir dali, o movimento é uniforme, o movimento é igual. Belezinha, então vamos lá. Em 8 segundos, vamos calcular a área dos caboclos. Então, em 8 segundos, para o A, a formulinha vai ser um trapéziozinho, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. 8 mais 3 vezes 10, certo? A base menor é 8 menos 5, que é 3. E para o B, é só um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Seria 8 vezes menos 10 dividido por 2, que dá menos 40 metros. Belezinha? Então vamos agora. Então agora a partir de 8. Eu vou esquecer o 8 para trás, vou fazer a partir de 8. E no final eu somo 8, beleza? Então a partir de 8. Eu tenho... Vamos pensar como é que eles estão a partir de 8. Então eu sei que a delta S, vamos voltar aqui, ó. A área de 1 é 55, a área de 8 é menos 40. Então vamos ver, ó. Isso aqui é o tempo zero. Então no tempo zero, ele estava no 0, ele estava no 3. No tempo 8, esse cara andou 55 metros. Se ele andou 55 metros, ele parou na posição 55. Show. Esse cara aqui em 8 segundos, ele voltou 40 metros. Se ele voltou 40 metros, ele está na posição qual? Menos 37. Isso, porque ele estava na 3. Se ele tivesse saído do 0, ele estava na posição menos 40, mas ele saiu da posição 3, então ele parou na posição menos 37. Então, de 8 segundos para frente, o que eu vou ter? A posição desse cara aqui é 55, do A, e a posição do B é menos 37. Então, para ter maior que 8, ó. Posição de A vai ser 55 mais 10t, porque te faz 55 é a posição dele. 10t, 10 é a velocidade que a gente tem no gráfico. Lembra? Velocidade de A é 10, a de B é menos 10. Para o B, posição inicial menos 37 e velocidade menos 10t. Show de bola. Para lembrar, esse cara é progressivo e esse cara é retrógrado. Agora eu vou igualar as posições. Não, te falei. Eu vou fazer que a posição de A menos a posição de B tem que dar 332. Que é o que eu quero saber agora. Ó. Eles vão andar para cá, ó. E quando eles andarem para cá, a diferença entre as posições deve ser 332 metros. Então, posição de A menos posição de B é 332. Posição de A está aqui, ó, 55 mais 10t, menos a posição de B, que é menos 37 menos 10t. Observa, observa. Observa que menos com menos é mais e menos com menos é mais. Então, ficou 55 mais 10t, menos com menos mais 37. E aqui, menos com menos é mais. Observa. Agora junta. Quem tem T com quem tem T. Quem não tem com quem não tem. Pulou igual. Trocou o sinal. Então junto aqui, ó. 10t com 10t é 20t. 55 com 37 é 92. Passa subtraindo. Pulou igual, trocou o sinal. Resolvendo, chegamos em 20t é 240. E agora sim. Quem tá com a letra passa por baixo. Passa o 20 dividindo, dando 12 segundos. E a pergunta que eu faço é: a resposta é 12 segundos? Não. A resposta é 20, certo? Porque eu quero saber o instante que a diferença da posição é 332. Mas a gente parou no 8, lembra? No 8 a gente zerou o tempo, ó. Então tem que somar 8. Então a resposta final é 8 mais 12, que é 20 segundos. Belezinha? Tio Farley daria para fazer por área de gráfico? Sim, daria para fazer. Tio Farley tem esse exercício resolvido em gráficos de Move, e lá ele faz os dois jeitos, tá bom? Gráficos de Move, parte 3, exercícios. Dá uma olhadinha lá que você vai ver como é que faz pelo gráfico. Vira a página. Universidade Federal de Pernambuco. A figura mostra a variação com o tempo da velocidade escalar de uma bola jogada para o alto no instante t igual a zero. Qual é a altura máxima em metros atingida pela bola em relação ao ponto que é jogada? Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Sabemos que o ΔS é a área. Então, como o ΔS é a área, a altura máxima vai ser essa área aqui. Basta descobrir quanto vale esse tempo e matou o problema. Nesse tempo, a velocidade é zero, tá vendo? Que é o ponto de altura máxima. Então eu vou aplicar um voat e vou descobrir quanto vale esse tempo. Ele já deu que o g é igual a 10. Então voat aqui, voat, velocidade final é zero, a inicial é 30, a aceleração é menos 10, né? Decrescente. E vou descobrir o tempo. Chegando que o tempo é 3 segundos, conta simples. Se aqui é 3 segundos, a gente pode montar essa área do gráfico aqui. Opa, tio Farley, seu rosto está atrapalhando, muda ele de lugar agora, velho.
mudando o rostinho do tio Farley de lugar. Vou sumir com esse rostinho aqui, volta pra lá e some com ele, tio Farley. Some que é mais fácil. Tá bom, sumiu. Aí a gente vai fazer o seguinte, calculando a área, volta lá, área. Aqui vale 30, aqui vale 3. Como calcular a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. 30 vezes 3, 90. 90 sobre 2, 45 metros. Te falei, tem um jeito mais fácil de fazer que eu sei. Tem. Você não pensar no gráfico. Você pensar no lançamento vertical para cima e lembrar que a altura máxima, para descobrir a altura máxima, a gente usa a Torricelli. Aí você faria mais fácil ainda, ó. Vem aqui e usa no Torricelli, ó. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 é ΔS. A final é 0, a inicial é 30 e a aceleração é menos 10. Então ficou 0 ao quadrado é 30 ao quadrado menos 2 vezes 10 ΔS. 30 ao quadrado é 900, 2 vezes 10 é 20, ficou 900 dividido por 20, que dá os mesmos 45. Show de bola? Vira a página. Exercício 20. Uma partícula na posição cujo espaço é 12 metros no instante zero, portanto 12 metros é a posição inicial. Tem sua velocidade escalar em função do tempo pelo gráfico de velocidade por tempo. Se o espaço da partícula no tempo 5α for igual a 20 metros, portanto a posição final total zona dela é 20 metros, o valor de α é igual a... Sabemos que no gráfico de velocidade por tempo, a área é o ΔS. Se eu calcular a área aqui, a área vai dar em função de α. Show de bola. Mas eu consigo determinar o ΔS total sem ser pela área? Nesse caso, sim, porque ele deu a posição inicial e a posição final. Então, a área do gráfico inteira tem que dar 20 menos 12, que são 8 metros. Então, vamos ver o que o tio faz. Vamos calcular as pequenas áreas. Ó. Primeira área, base vezes a altura dividido por 2. Base 2α, altura menos 2, menos 2α. Gráfico, segunda pedaço do gráfico lá de cima. O ΔS área também. Vou fazer pelo trapézio. Base maior é 5 menos 2α, que é 3α. Base menor, 5 menos 3, que é 2α. Então ficou base maior 3α, base menor 2α, vezes a altura, que vale 1, dividido por 2, chegando em 2,5. Sabemos que a área é igual ao ΔS total, e a área total vai ser ΔS1 mais ΔS2. Show de bola. E o ΔS total vai ser 20 menos 12. Então ficou 2,5 menos 2 aqui, e aqui igual a 8. Show de bola, tio Farley. 2,5 menos 2 é meio. Meio alfa é 8. Quem tá com a letra, passa por baixo. Passa o meio dividindo, dando 16 segundos. Show de bola, vira a página. Exercício 21, PUC Minas. Estudando-se o movimento de um objeto de massa 2 kg, obteve-se o gráfico da velocidade por tempo a seguir. A velocidade está em metros por segundo, tá aqui, ó. E o tempo em segundos, está aqui embaixo. É correto afirmar que a distância percorrida pelo objeto entre 0 e 1,4, até aqui, foi de aproximadamente d. Então a gente sabe que no gráfico de velocidade por tempo, a propriedade é que a área é o ΔS. Muito importante. Sempre que o gráfico é de velocidade por tempo, a área é ΔS. Show de bola, tio Farley. E aí? Então a gente tem que calcular a área. Como é que calcular a área? Posso calcular essas várias areazinhas aqui, ó. Só que aqui você não vai ter o número exato, tá vendo? Ó? Seria uma forma de você calcular. Qual que é a manha que o tio Farley vai ensinar para você? Você vai traçar uma linha com a média. Quando a gente faz exercício experimental, a gente faz isso, né? A gente plota os pontos, né, que a gente achou experimentalmente, depois a gente faz uma média. Então, por que essa média? Olha que bacana aqui, ó. Percebe que essa barriguinha aqui, ó, tá para fora. E essa barriguinha tá para fora da linha vermelha. Quando eu calcular essa área vermelha, essa parte que tá para fora aqui, ó, que seria uma área, vai compensar essa área que está faltando. Ah, entendi. Então eu traço um ponto do começo ao fim, ele que é aproximadamente, e eu vou descobrir qual que é a área. Percebe que os números estão um pouco diferentes aqui, entendeu? Então vamos lá. Então vamos calcular a área do vermelho chegando na resposta. Então a área do vermelho é um triângulo. Qual é a base, professor? A base, tio Farley, é 1,4. A altura é 1. 1,4 vezes 1 dividido por 2, chegando em 0,7 metros. Show de bola. Vira a página. Os avanços tecnológicos dos meios de transporte reduziram de forma significativa o tempo de viagem ao redor do mundo. Em 2008, foram comemorados 100 anos da chegada em Santos do navio Kasato Maru, que partindo de Tóquio, trouxe ao Brasil as primeiras imigrantes japonesas. A viagem durou cerca de 50 dias.
Atualmente, uma viagem de avião entre São Paulo e Tóquio dura em média 24 horas. A velocidade escalar média de um avião comercial no trecho de São Paulo-Tóquio é 800 km por hora. Ele fala assim: o comprimento da trajetória realizada pelo Cassato é igual a aproximadamente 2 vezes o comprimento da trajetória de avião. Então, de barco, demora-se. A distância de barco é 2 vezes maior que a distância de avião. Calcule a velocidade escalar média do navio em sua viagem para o Brasil. Sabemos que calcular velocidade média é usar ΔS por ΔT. O ΔT nós temos 50 dias, mas a gente não tem o ΔS. Então marca os dados bonitinhos aqui de Farley, ó. Então a gente sabe que o ΔT do navio é de 50 dias, ele quer saber a velocidade do navio, né? Do navio. Falta o ΔS do navio, mas ele disse que o ΔS do navio é 2 vezes o comprimento da trajetória de avião. Então vamos achar o ΔS do avião e multiplicar por 2. Então vamos lá, no avião então, ó. O avião é 800 km por hora, certo? Em 24 horas que o avião demora, a gente tem o ΔS do avião. Em cruz aqui ficou esse vezes esse vezes esse. Então, resolvendo, ficou que o ΔS do avião vai ser 800 vezes 24, que é 19.200 km. Se o ΔS do avião é 19.200 km, qual que é o ΔS do navio? O dobro. Então, a velocidade do navio ficou ΔS sobre ΔT, 2 vezes 19.200 sobre o tempo. O tempo são 50 dias, 50 vezes 24 horas. Detalhe, ΔS em quilômetros, ΔT em horas, vai dar quilômetros por hora. Resolvendo aqui, deu 38.400 por 1.200, chegando em 32 km por hora a velocidade média do navio. Vira a página, te falei para a gente fazer o item B. Item B. A conquista espacial possibilitou uma viagem do homem à Lua, realizada em poucos dias e proporcionou a máxima velocidade de deslocamento que um ser humano já experimentou. Considere um foguete subindo com aceleração, resultante constante de módulo 10 metros por segundo ao quadrado, e calcule o tempo que o foguete leva para percorrer uma distância de 800 km a partir do repouso. Então sabemos que a velocidade inicial é zero, ele quer percorrer 800 km com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual formulinha encaixa? Professor, tem ΔS, não pode ser o voat. Ele quer saber o tempo, então não pode ser Torricelli. Vamos tentar o sorvetão para ver se funciona? Então vamos lá. ΔS 800, aceleração 10, velocidade inicial 0. Sorvetão. ΔS eu tenho, velocidade inicial eu tenho, aceleração eu tenho, vou descobrir o tempo. Show de bola. Então, primeira coisa é passar quilômetros para metros, multiplica por 1.000. 800 quilômetros são 800 mil metros. Aceleração é 10. 10 sobre 2 é 5. Quem está com a letra passa por baixo. Resolvendo deu 16 mil. Aí faz o quê? Tira a raiz, tio Farley. Qual que é a raiz de 160.400? Ah, tio Farley esqueceu de um zero aqui, ó. Que tá faltando um zero. Tá bom? 80 por 5 é 16. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, tá faltando um zero aqui. E aí dando 400 segundos. Agora sim, vira a página. Exercício 24, Universidade Federal de Juiz de Fora. 2 carros estão se movendo em uma rodovia, em pistas distintas. No tempo zero, a posição do carro 1 é 75 metros e do carro 2 é 50 metros. Marca isso, tio Farley. Marcadinho aqui. O gráfico da velocidade em função do tempo para cada carro é dado a seguir. A partir do gráfico, encontra a aceleração de cada carro. Como é que eu calculo a aceleração, tio Farley? ΔV sobre ΔT. Dá para usar voat, dá para usar tangente, mas vamos usar ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração do carro 1 vai ser ΔV sobre ΔT do carro 1. Velocidade final é 0, inicial é menos 10. Então, 0 menos menos 10. Está aqui, ó. Menos com menos é mais, 10 sobre 5, 2. Do carro 2, mesma coisa, ΔV sobre ΔT. Velocidade final 0, inicial 20 sobre 5 segundos. Menos 20 sobre 5, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Vou pular o item B, que ele é maiorzinho, vou fazer o item B na outra página. Vamos fazer o item C primeiro. Descreva a partir da análise do gráfico o que ocorre no tempo 5. O que acontece no tempo 5? O gráfico é de velocidade por tempo. No tempo 5 a velocidade é zero. Então no tempo 5 é onde zera a velocidade deles. E a partir daí eles invertem o sentido de movimento. O carro 1 passa a ter velocidade positiva e o carro 2 passa a ter velocidade negativa. Então em t igual a 5, ambos os carros estão com velocidade nula e logo após invertem seu sentido de movimento. Show de bola. Então vira a página para fazer o item B. O item B. Escreva a equação horária para cada carro. Então tá bom. Então a gente tem aqui a posição inicial, 75, posição
inicial do 2,50 e eu quero saber a função horária. Vamos montar primeiro o sorvetão. Então, para o carro 1, ficou 75 posição inicial, velocidade inicial é menos 10, ó, carro 1, e a aceleração é 2, que a gente achou aqui. 2 dividido por 2 é 1, então fica bonitinho, 75 menos 10t mais t quadrado. Carro 2, função horária. Posição inicial é 50, velocidade inicial é 20. Então, posição inicial 50, velocidade inicial 20 e aceleração menos 4. Tá vendo? Cortam menos 4 com 2 dá menos 2. Show de bola. Só que como ele não citou qual função horária ele está falando, o Tifar vai achar tanto watt quanto sorvetão. Ele não falou função horária da velocidade ou função horária da posição, foi função horária. Vamos calcular as duas porque o watt também é função horária. O watt, então, ficou V igual a V0 mais AT para o carro 1. Ficou V igual a menos 10 mais 2t. E para o carro 2 ficou 20 menos 4t. Show de bola? Vira a página. Galera, espero que tenham gostado, tenham aproveitado a aula. Beijo do tio. Não esqueça de deixar o like, deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Beijo do tio. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.